Ruth, capítulo 1. Seu Deus será meu Deus, seu povo será meu Olá, povo. gente. Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Sabemos que o Senhor se faz presente em nosso meio, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu sou a evangelista Patrícia. Vamos estar aí, né? Comentando agora o 8º livro da Bíblia. Nós estamos com o objetivo de ler a palavra de Deus toda. Que Deus nos ajude, né, gente? Se Jesus não voltar até lá, nós vamos ler. Então agora, gente, nós vamos ler o livro de Ruth. Ó, aqui, o autor é desconhecido. E aqui é a tradição judaica atribui o livro escrito por Samuel. Esse livro foi escrito entre 1050 a 1500, porque conta ao contrário, né? Entre o ano 500 a 1050 a.C. E aqui o tema está falando a intervenção soberana de Deus traz redenção universal. Então, a soberania, o Todo-Poderoso Redentor. Nesse primeiro capítulo aqui, ninguém ainda há dúvida do autor, né? Os estudiosos discordam quanto à data da redação do livro, porém o seu cenário histórico é evidente. Os episódios relatados no livro de Ruth se passam durante o período dos juízes, sendo parte daqueles eventos que ocorrem entre a morte de Josué e a ascensão da influência de Samuel. Provavelmente seja entre o ano 1000 a 1150, né? A tradição rabínica assegura que Samuel escreveu o livro na segunda metade do século XI a.C. Apesar do pensamento crítico mais recente, sugerir uma data pós-exílica não tem lógica, né? Bem mais tardia, há cerca de 500 anos de Cristo, não dá muito para ser aprovado, né? Há evidência na linguagem da obra, bem como referência a costumes peculiares próprios do século XII a.C., que recomendam a aceitação da data mais antiga. É razoável supor que Samuel, que testemunhou o declínio do reinado de Saul, foi divinamente instruído para ungir Davi como escolhido de Deus para o trono, tivesse redigido o livro. Uma história tão comovente, que essa história comovente como essa, certamente já teria sido passada adiante oralmente entre o povo de Israel e não foi contada. E a genealogia que a conclui indicaria uma conexão com os patriarcas, oferecendo assim uma resposta a todos aqueles que em Israel indagassem pelo passado familiar do seu rei. Então, não foi na época de reis, né? Deixe seu like, deixe o seu comentário. Então, gente, aqui quase todos os comentaristas entendem que o livro de Ruth, como um estudo do tema da soberania de Deus, com ênfase na sempre presente misericórdia de Deus, que conduz a um final feliz, uma história que se iniciou com fome. Houve fome em Belém e eles foram refugiar, buscar comida lá na terra dos Moabitas, né? E aqui, gente, era uma consequência natural do pecado,
era uma consequência natural do pecado, um julgamento imposto pelo povo sobre si mesmo através da sua desobediência. Eles estavam passando por isso por causa da sua desobediência. O Senhor havia advertido com antecedência que a própria terra se voltaria contra eles em caso de infidelidade, tá? Conforme Deuteronômio 28, 15, verso 16, 23, 24 e 38. 38 e 40. Além disso, não há evidência de que a decisão de Elimeleque de mudar com sua família para a terra de Moabe, conforme o capítulo 1, 2, tenha ocorrido por orientação de Deus, porque ele não pediu orientação de Deus, ele simplesmente mudou. Precisamos pedir orientação de Deus. Que razões temos para vincular os acontecimentos que se seguiram à sua morte dos seus filhos? Porque se você for olhar o significado dos nomes dos filhos de Elimeleque, eles davam nome de acordo com como os filhos eram. E aqui você vai ver que o significado é um significado triste, né? De fraqueza, de doentes. Porém, o resultado natural da exposição às circunstâncias que se acham fora do âmbito da promessa divina, o alcance da proteção de Deus é para aqueles que permanecem obedientes a Ele na terra que Ele nos designou. Então, o conteúdo desse livro, o poeta e escritor alemão John Wang Goethe descreveu Ruth como a mais encantadora obra completa em miniatura. Essa narrativa comovente, fascinante, envolve e historicamente significativa, pode ser denominada como a joia da coroa do Antigo Testamento. Além de ser uma verdadeira obra de arte literária, ali também se encontra o registro da genealogia de Davi, o legítimo rei de Israel, indicado por Deus para ser o ancestral da linhagem que conduz ao governo real e eterno do Messias. E aqui Boaz também faz parte aí dessa história, né? Faz parte Noemi, né? Ou então Noemi, Ruth, Elimeleque, Elion, né? E Mailon. Aqui Boaz representa uma das mais dramáticas figuras do Antigo Testamento que antecipa a obra redentora de Jesus Cristo, onde ele se torna resgatador de Ruth. Aí é cumprida de forma tão elegante nas ações que promoveram a restauração pessoal de Ruth, que dá testemunho eloquente a respeito disso. As ações de Boaz efetua a participação de Ruth nas bênçãos de Israel e incluem na linhagem da familiar do Messias, conforme está escrito em Efésios 2:19. E eis aqui uma magnífica silhueta de mestre, antecipando em muitos séculos a sua graça redentora. Com o nosso parente chegado, ele se torna a carne, vindo como um ser humano, em carne. João 1,14, Filipenses 2, 5, 8. Pela sua disposição e se identifica com a família humana, assim como Boaz assumiu a função da sua família humana. Cristo operou uma redenção completa da nossa condição. E mais, a incapacidade de Ruth em fazer qualquer coisa para alterar sua própria condição tipifica
absoluta incapacidade humana, conforme Romanos 5,6. E a prontidão de Boaz em pagar o preço completo, conforme o capítulo 4, versículo 9, antecipa o pagamento total de Cristo pela nossa salvação, conforme 1 Coríntios 6,20, Gálatas 3,13 e 1 Pedro, primeira carta de Pedro 1:18-19. Então é muito importante isso aqui, porque aqui está apontando para a obra, o livro de Ruth está apontando para a obra redentora de Cristo. As mensagens do livro de Ruth transcendem o propósito óbvio e imediato de registrar a genealogia davídica. Ruth apresenta vários temas importantes, sendo cada um deles merecedor de maior aprofundamento e elaboração. O livro de Ruth introduz o alcance universal dos propósitos redentores de Deus. A inclusão da moabita Ruth como um elemento gentílico na linhagem genealógica real de Israel descreve o amor de Deus que alcança todas as nações do mundo. Deus não apenas incorpora gentios em sua salvação, mas também emprega os não-judeus como instrumento no seu projeto de redenção. Que maravilha, né? A mensagem de Ruth se opõe às tendências exclusivistas, sejam estas potenciais entre o povo de Israel. Não há distinção, Deus não faz distinção. E aqui, gente, no capítulo 1, vai falar sobre uma família judaica em Moabe. Aqui no capítulo 1 de Ruth, Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. E sucedeu que nos dias de Juízes, que julgava Israel, houve muita fome em Belém, muita fome mesmo. Então, Elimeleque, para fugir da fome, pegou a sua esposa, a Noemi, e pegou os seus filhos, né, Malom e Quilion, os efrateus, eles eram efraimitas, de Belém de Judá, e foram para os campos de Moabe, e ficaram ali, para fugir da fome. Acontece que nesse meados de tempo, Elimeleque, marido de Noemi, ele morreu. Elimeleque, marido de Noemi, morreu. E aí ela ficou, Noemi, com os dois filhos, Malom e Quilion. E aí depois que ficou só Noemi, os dois filhos de Noemi casaram com mulheres moabitas. Nós sabemos que moabitas, a nação moabita surgiu de um incesto, né? Entre pai e filho. O sobrinho de Abrão, Ló. E era o nome de uma das noras de Noemi, Orfa, e o nome da outra, Ruth. E eles ficaram ali quase 10 anos em Moabe. E depois de 10 anos, né? Aí morreram tanto morreu os dois filhos de Noemi. Morreram o Malom e morreu o Quilion. Eles morreram e ficando assim, essa mulher desamparada, que é a mulher sem marido naquela época, passava até fome. Então ficaram Noemi, ficou órfã e ficou Ruth. E as três ficaram sem marido. Então se levantou ela com as suas duas noras e falou: voltem para os campos dos campos de Moabe,
porquanto na terra de Moabe ouvi que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estiver, ela falou assim, ó, eu sei que Deus visitou meu povo lá em Belém, então voltem para a terra de vocês. Aí ela falou, cada um vai para sua casa. E disse Noemi para suas duas noras, volta, cada um para sua casa, da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos e comigo. E que o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em sua casa, do seu marido. E beijando as duas, levantou a sua voz elas levantaram, né? E beijando-as, as duas noras começaram a chorar. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi falou, tornai minhas filhas, volta para sua casa e arruma marido para vocês, porque eu não tenho mais filho para vocês casarem com ele. Tornai filhas, ide embora, já que eu já sou muito velha, não vou ter mais marido e não vou ter filhos para vocês casar. Tenho esperança, ou ainda tem esta noite, que tivesse marido, ainda que eu tivesse filho. E se tivesse, vocês iam ter que esperar muito tempo para casar com eles. Aí a órfã foi embora, sabe? Ela foi, despediu-se da sogra e voltou para a casa dela. Então, elas tornaram a chorar, órfã beijou sua sogra e foi embora. Porém, Ruth se apegou a ela, como se diz, agarrou no braço dela. E aí ela falou assim, pelo que eu disse, eis que voltou, a sua cunhada voltou ao seu povo e a seus deuses. Concunhada, volta você também, volta tu após a tua cunhada. E aí Ruth falou assim com ela, não insista comigo, não inste comigo, para que te deixe, e eu não vou afastar de você. Não insista, Noemi, eu não vou afastar de você. Onde você pousares, onde você passar a noite, ali eu passarei. Onde você for, eu irei. E o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o teu Deus. Aí no verso 16, ela falando, olha ali, ó. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Não faça assim, o Senhor e tanta outra coisa, que não seja a morte a me esperar de ti. Vendo ela, pois, que de toda estava resolvida a acompanhar Noemi, deixou de falar nisso. Assim, pois, foram as duas para Belém. E chegando lá em Belém, e sucedeu que entrando elas em Belém, Belém significa casa do pão, significa pão, né? Casa do pão. Quando elas chegaram lá, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta a Noemi? Aí, porém, Noemi disse, não me chameis de Noemi, me chama de Mara. Me chama de Mara porque há uma grande amargura no meu coração. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Que Mara significa amargo. Cheia parti, eu fui cheia, porém voltei vazia. O Senhor me fez tornar
Porque, pois vocês vão me chamar de Noemi, pois o Senhor testifica contra mim. Agora, olha para você ver. Eles não perguntaram a Deus se era para eles irem para Moabe. E agora está jogando a culpa em Deus. Está falando aqui, olha, o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Às vezes, gente, a maioria dos seres humanos são assim, né? Toma as decisões dele, toma as escolhas deles e depois, quando acontece algo negativo, a culpa é de Deus, né? Não, as coisas que nós fazemos, nós colhemos o que nós plantamos. Assim, Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega. Cega quer dizer no princípio da colheita das cevadas. Este é o capítulo 1, né? Noemi contrasta o belo significado do seu nome, né, com a amargura da sua condição. Ela falou, não me chame de Noemi, né? E aqui quando ela fala assim, Deus testifica contra mim e me tem afligido. Noemi reflete a natureza humana em geral. A maioria das pessoas gostam de culpar Deus pelas derrotas e não pelas suas escolhas. O ser humano faz as suas escolhas e depois, se dá errado, joga a culpa em Deus. Mas elas estão colhendo, Noemi está colhendo o que plantou, né? Então aí também foi muito legal o versículo mais forte aqui, que é usado muito em convite de casamento. O seu povo será meu povo e seu Deus será o meu Deus, né? Aqui no verso 16, foi muito bonito esse amor de Ruth para Noemi, né? Muito bonito mesmo. Então, esse é o capítulo 1 do livro de Ruth. E que Deus abençoe a vocês. Deixe o seu like, o seu comentário. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio, sou evangelista. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe.